Bom, hoje dando continuidade a quem estava discutindo aqui sobre integrais de linha, vamos falar sobre o teorema de Green, que é um teorema que relaciona integrais duplas com integrais de linha em campos vetoriais. Então, olha só. Primeiro a gente vai tentar entender alguns conceitos aqui. Observe que aqui nesse desenho eu tenho uma curva, que seria essa borda aqui dessa região D, e ela é uma curva fechada. E observe que ela tem uma certa orientação aqui, né? Essa curva, a princípio, você poderia ser orientada tanto nesse sentido aqui, quanto nesse outro sentido aqui. Então, são duas orientações possíveis para essa curva. A gente vai dizer que a orientação da curva ela é positiva, assim, dado uma curva fechada, a gente vai dizer que essa curva fechada ela tem uma orientação positiva se acontece o seguinte. Primeiro, considere a região que é limitada por essa curva. Beleza. Aí imagina agora que você está caminhando aqui sobre essa curva aqui. E o que acontece? Se você está caminhando aqui, ou nessa direção, você vai ter o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Um dos seus lados vai estar para onde está a região limitada, e o seu outro lado vai estar para a região que não é limitada, que seria a região de fora aqui. Se você estiver andando nesse sentido aqui, observe que nesse sentido aqui, se você está de frente para essa direção, então o seu lado esquerdo é a região D, e o seu lado direito é a região que está fora. Então a gente diz que a curva ela tem orientação positiva se ao caminhar na direção da curva, a região limitada pela curva está à sua esquerda. Talvez falar em sentido anti-horário seja interessante. Porque assim, vai ter algumas regiões que vão ser um pouco esquisitas, né? Então, tipo assim, a depender da situação, que deixa eu fazer... A depender de onde você esteja, por exemplo, nessa parte daqui, seja um pouco estranho você falar em sentido... Aqui seria meio que um sentido anti-horário. Mas, de forma global, é mais ou menos isso, né? Porque assim, como você, apesar de você estar voltando aqui, mas depois você vai meio que no sentido horário aqui. Mas assim, essa analogia é muito bom, de você pensar no sentido horário. Mas no geral, para ser mais preciso, é você pensar que você está caminhando e o seu lado esquerdo é onde está a região limitada. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma curva cuja orientação dela é positiva. Você observa que se você estiver caminhando aqui nessa direção, o seu lado esquerdo vai estar aqui, que é onde está a região D, e o seu lado direito vai estar aqui, que é a região fora a região não limitada. Já essa outra curva aqui, ela tem uma orientação negativa, porque se você estiver caminhando aqui na direção da curva, então nesse caso aqui, o seu lado esquerdo vai estar para fora aqui, para a região não limitada, e o seu lado direito que vai estar a região D. Então aqui é uma orientação negativa. Então vamos ver o teorema de Green, que é um teorema que relaciona a integral de linha sobre uma curva com orientação positiva com uma integral dupla. Então o que diz o teorema? Seja C uma curva plana, simples e fechada. Então, e além disso contínua. Então ela é simples no sentido que ela não faz coisa desse tipo, e ela é fechada. Então ela fecha o circuito. Ela termina onde ela começou. E suponho que ela é orientada positivamente. E vamos chamar de D a região delimitada por essa curva C. Se as funções P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas,
sobre alguma região aberta que contém a região D. Então, você tem uma curva C, né? Digamos que seja essa curva aqui. Então, o D é essa região daqui. E aí eu estou supondo que as funções P e Q, elas têm derivadas parciais contínuas em alguma região que contenha D. Então, teria que ser uma região um pouco maior aqui, que contém a região D. Então, se tudo isso é satisfeito, a gente tem que a integral de linha de p dx mais q dy vai ser igual. Então, assim, isso aqui é uma integral sobre a curva C, né? Integral de linha. Isso aqui vai ser igual à integral dupla na região D, que é a região delimitada pela curva, da função dada por a derivada parcial de q com relação a x menos a derivada parcial de p com relação a y, dA. Uma coisa interessante, né, de você observar, que isso aqui lembra um pouco o teorema fundamental do cálculo, que fala que seja f seja fzinho uma função contínua e fzão é igual a f'. Então, fzão é uma primitiva de f'. Então, a integral de a até b de fzinho de x dx é igual a fzão de b menos fzão de a. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, olha só, o que está falando aqui, né? Que eu tenho aqui uma função, né? uma integral que está sendo avaliada na função inteira, né? Com x variando de a até b. E aí eu estou dizendo que esse valor vai depender do valor de uma outra função apenas no extremo do intervalo. Então, você tem lá um intervalo AB, digamos que a função fzinho seja uma coisa assim, e aí o que acontece? Eu estou dizendo que essa área aqui toda ela vai depender apenas do valor dessa função aqui no extremo do intervalo. Então, observa que essa área, ela engloba todo o intervalo. Mas eu estou dizendo que essa área aqui, ela vai depender apenas do valor da função fzão, apenas no extremo do intervalo. E vamos ver como que isso aqui se relaciona com isso aqui. Aqui, ó, observa o seguinte, eu tenho uma região D, que é uma região bem grande aqui, e aí o que acontece? Isso aqui é a integral nessa região aqui inteira. Então, nessa integral aqui, eu vou precisar me preocupar com o valor dessa função em todos os pontos dessa região D, em todos os pontos. Então, para calcular a integral, eu tenho que considerar todos os pontos, todos os valores, o valor da função em todos os pontos dessa região aqui inteira. E aí, o que eu estou dizendo é que isso aqui é igual a uma integral, alguma coisa aqui, né, que vai estar avaliado apenas na borda dessa região D. Apenas na borda. Então, tipo assim, meio que isso aqui tá dizendo que o valor dessa integral aqui, ela não depende muito do valor da função no meio aqui. Ele vai depender, esse valor da função aqui, ele vai depender apenas do valor de uma outra função na borda
da região. Então, assim, se você pensar nessa região aqui do teorema fundamental do cálculo, o que seria a borda de um intervalo? A borda de um intervalo é os dois pontos extremos. Então, é o que está acontecendo aqui, né? Que, tipo assim, o valor dessa integral depende apenas do valor da f na borda do intervalo. Mas aqui eu tenho uma coisa em duas dimensões, né? Então, a borda de uma região não vai ser mais apenas dois valores. Vai ser todo o contorno da região. E aí o que está dizendo aqui, né, que essa integral dupla aqui, ela depende do valor de certas funções apenas na borda dessa região D. Aí, ó, a princípio, né, a gente estava denotando integrais de linhas assim, mas é muito comum você encontrar esse símbolo aqui, ó, com esse círculozinho aqui, que isso aqui significa que a curva C ela está orientada no sentido positivo. Então, se você tem esse coisinha aqui, né, que às vezes você fala assim, a curva C ela é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Aí, essa informação que eu acabei de dar, ela não fala qual é a orientação da curva. Então, eu só sei que eu tenho uma circunferência que está centrado na origem e tem raio 1. Então, isso é tudo que eu sei da curva. Então, a princípio, você poderia assumir que ela tem essa orientação ou que ela tem essa orientação. Assim, a princípio, eu não tenho essa informação. Mas se na minha integral eu tenho esse símbolozinho aqui, então você precisa considerar que a orientação da curva é essa daqui. A segunda ali tem tipo uma setinha, um círculo. Tipo assim, é a mesma coisa. Tá dizendo que você pode. Tem, às vezes, que a pessoa que escreveu isso aí, ele pode querer ser mais enfático ainda e ainda botar uma setinha aqui dizendo que é no sentido positivo. Mas, assim, no geral, mesmo que você não tenha a setinha, isso significa que é no sentido positivo. E se eu quiser dizer que ela não está no sentido positivo, aí eu troco o sentido da setinha ali ou eu só digo oponentes? Eu não sei se alguém chega a utilizar com o sentido aqui, mas assim, você vai ter que ser explícito de alguma forma. Talvez na hora de você descrever a curva, você vai ter que dizer qual é o sentido da curva. Tipo, Aí a gente vai identificar se ele tem sentido horário ou anti-horário. oi? Aí que a gente vai identificar se tem sentido horário. Não, sim, isso aqui é só uma anotação para poder deixar explícito, mas no geral, na questão, como a gente vai ver esse exemplo aqui, né, meio que o sentido está implícito, sabe? Por exemplo, aqui mesmo eu não utilizei nenhum símbolo, mas você vê que na descrição da curva C, às vezes está o sentido. Isso é só uma coisa que, assim, se por um acaso você vê isso aqui, em algum lugar está dizendo que é no sentido positivo. Eu, particularmente, eu nem utilizo essa notação, porque, tipo assim, eu prefiro que, na hora de descrever quem é a curva, deixar bem explícito qual é a orientação dela. Mas se por um acaso você vê esse símbolo aqui, não é nada de outro mundo. Você está dizendo que a curva está na orientação positiva. Está perguntando mais no sentido. Por exemplo, digamos que no desenho fica explícito para você que ela está em sentido, que ela está uma orientação negativa. Aí, no caso, a gente coloca o sinal de menos ou a gente só resolve normalmente? Não, assim, no geral você usa esse símbolo aqui, sabe? Nesse símbolo aqui, ele não deixa implícito aqui na notação se é positivo ou se é negativo. Então, essa notação aqui você pode usar sempre.
Mas aí, assim, se você por acaso quer enfatizar que o sentido é orientação positiva, aí você, caso você queira, você pode usar esse símbolo aqui. Eu, particularmente, eu nunca vi nenhum símbolo, assim, ninguém usando alguma coisa para poder identificar que tem orientação negativa. Beleza. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ele pede para calcular essa integral de linha com relação a x e y, onde C é a curva triangular constituída pelos segmentos de reta de 0,0 a 1,0. Então vamos lá, de 0,0 a 1,0. Então aqui, no que ele fala que é desse ponto a esse ponto, você já entende que eu estou indo nessa direção aqui, ó. Que eu estou saindo daqui e estou indo aqui. Então você já percebe que eu estou com esse sentido. Aí depois ele fala do ponto 10 ao ponto 01, então ponto 10 ao ponto 01, e do ponto 01 ao ponto 00. Então agora ele desce e fecha o circuito aqui. Então, essa integral aqui, né? Se a gente fosse calcular o que como a gente aprendeu a calcular integral de linha, né? Achando uma parametrização da curva, derivando, etc. Você teria que separar essa integral em três integrais diferentes, né? Seria uma integral para essa curva, uma integral para essa curva e uma integral para essa curva, e depois você ia somar as três. Só que a gente vai ter que tentar calcular essa integral utilizando o teorema de Green. Então, observe que essa curva aqui na fronteira, ela é uma curva simples, fechada, contínua por partes. Então, além disso, essa função aqui no caso eu tenho P de xy é igual a x à quarta, que é o valor que acompanha o dx. Eu tenho Q de xy é igual a xy, que é o valor que acompanha o y. E aí essas funções aqui, elas são claramente diferenciáveis, elas têm derivadas parciais que são contínuas em todo o R2. Então, eu não preciso me preocupar com essa parte. Então, todos os critérios aqui para poder utilizar o teorema de Green são satisfeitos. Então, eu posso utilizar. O que o teorema de Green fala? O teorema de Green fala que a integral na curva C de x à quarta dx mais xy dy, isso aqui vai ser igual à integral dupla na região D, essa região daqui, da derivada parcial de Q com relação a x, né? Derivada parcial de Q com relação a x. Então aqui o Q é isso aqui, né? Então eu vou ter a derivada parcial com relação a x de xy menos a derivada parcial com relação a y do P, né? Que é aqui no caso x à quarta. dA. Então vamos lembrar aqui como é que a gente resolve a integral dupla. Aqui eu vou... Olha só, essa região daqui, né? Eu posso fazer... Eu posso considerar a região aqui como uma região do tipo 1, que aí eu tenho aqui o x variando de 0 até 1, e o y vai variar de 0 até essa reta aqui, que é dada pela equação y igual a 1 menos x. Então eu vou ter, isso aí vai ser igual a integral, x variando de 0 a 1, o y variando de 0 até 1 menos x, e aí calculando essas derivadas aqui, a derivada parcial disso aqui com relação a x vai ser y, e a derivada disso aqui com relação a y, como não depende do y, vai dar 0. Então vai ter só o y ali, dy dx. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, e aí eu vou ter y² sobre 2, variando de 0 até 1 menos x, dx. Aí isso aí vai ser igual a integral de 0 a 1 de
Vou fazer logo isso aqui ao quadrado, que vai dar 1 menos 2x mais x quadrado sobre 2. Isso aqui avaliado no zero vai dar zero. Dx. Então, isso aqui vai ser igual a... agora, integrando com relação a x, eu vou ter x sobre 2 menos x quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6, com x variando de 0 a 1. E aí com x igual a 0 vai zerar tudo isso aqui. Então vai sobrar somente com x igual a 1. Vai ser igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 6, que é igual a 1 sobre 6. Então esse é o valor da integral. Então observe que eu utilizei o teorema de Green para transformar uma integral de linha com relação a x e y em uma integral dupla. Então vamos resolver uma outra integral. Aí aqui eu já estou utilizando... Aqui você percebe que na descrição da curva C, ele fala apenas que a curva C é o círculo x quadrado mais y quadrado igual a 9. Então ele não fala qual é a orientação. Então aqui nessa questão, o livro resolveu deixar... Oi? Então, aí ele resolveu usar esse símbolozinho aqui para poder indicar a orientação da curva, já que na descrição da curva não tem a orientação. Então, beleza. Então, vamos tentar utilizar o teorema de Green para poder resolver isso aí. Beleza. Observe que essas funções aqui, elas são todas indiferenciáveis, têm derivadas parciais, que são contínuas em todo o R2. Então, a gente não vai ter problema em utilizar o teorema de Green. E também essa curva daqui, ela é uma curva simples e fechada. Então, pelo teorema de Green, a gente tem que essa integral vai ser igual à integral dupla. Então, aqui a gente tem a circunferência centrada na origem de raio 3. Então, a região D vai ser o interior dessa circunferência. Então, vou colocar aqui integral na região D. E o que eu vou ter? Eu vou ter a derivada disso aqui com relação a x. Mas olha só, a derivada disso aqui com relação a x, essa parcela aqui não depende do x, concorda? Então, isso aqui vai dar 0. Isso aqui com relação a x vai dar 7. Menos
a derivada disso aqui com relação a y. Novamente, né, eu tenho uma coisa aqui que não depende do y, então a derivada disso aqui vai dar 0, e a derivada disso aqui com relação a y vai dar 3. Então eu vou ter o 3 aqui, no dA. Beleza? Então eu tenho a integral dupla de 7 menos 3 dá 4, dA. Nesses casos que a gente já sabe a figura, a gente pode continuar direto? Pode. Porque isso aqui, né? Isso aqui é igual a 4 vezes a integral de dA, né? Isso aqui é exatamente a área de D, né? Então, nesse caso aí, né, você tem uma circunferência de raio 3, então a área vai ser 9π. Então, pode fazer. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes a área da circunferência, que é 9π. Que vai dar 36π. Ali está x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3? Porque ali dá para ver, não? Ficou muito. Ah, tá. Se não fosse para poder utilizar esse negócio da área, eu ia utilizar coordenadas polares. Mas vai depender da figura, no final das contas. Oi? Sempre vai depender da figura. Que aqui no caso, coordenadas polares seria muito mais fácil de integrar. Porque aí eu teria o raio variando de 0 a 3 e o θ variando de 0 a 2π. E... aí eu ia integrar com relação a 1. Quer dizer, iria integrar a função constante igual a 1. Então vamos ver um outro caso aqui. Eu não coloquei o desenho da figura. Aqui, ele pode calcular essa integral daqui, e onde C é a fronteira da região semi-anular D, contida no semiplano superior, entre os círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então vamos tentar decifrar essa curva aí. Era para ter colocado o print da figura aí, só que agora eu vou ter que desenhar. Então você tem uma circunferência de raio 1 e uma de raio 2.
Beleza. Então, a questão aqui fala que C, né, é a fronteira da região semi-anular. Uma região anular seria o anel inteiro. Então, imagina um anel, se eu fechasse aqui, e aí essa região daqui seria uma região anular ou anelar. Aí quando ele fala semi-anular, então seria somente a metade aqui, né? E ele especifica aqui que é a região contida no semiplano superior, né? Então o semiplano superior é o semiplano que está acima do eixo X. E aí ele fala aqui, né? Entre os círculos centrado na origem de raio 1, que é o daqui, centrado na origem de raio 2, que é esse daqui. Então, a minha curva, então aqui ele fala que é a orientação positiva da curva, né? Então, a orientação seria essa aqui. Então, essa é a minha curva. Então, se eu fosse calcular essa integral de linha aqui, né, eu teria que separar essa curva aqui em 4 partes, né, que eu teria essa parte, teria essa parte, teria essa parte e teria essa parte. Então, eu teria que calcular 4 integrais e somar toda para poder ter o resultado dessa integral daqui. Mas vamos tentar utilizar o teorema de Green para poder ver se a gente consegue simplificar o processo. Então tá, aqui as minhas funções P e Q, né? Eu tenho P de x e y igual a y quadrado e Q de x e y de x e y. Então a derivada parcial de P com relação a y vai ser 2y e a derivada parcial de Q com relação a x vai ser igual a 3y. Então, o que o teorema de Green nos diz é que, então eu vou chamar aqui essa região de D, ficou legal não, mas tudo bem. Essa é a região D. Então, essa integral aí vai ser igual à integral dupla na região D disso aqui, né? A derivada parcial de Q com relação a x, que é 3y, menos a derivada parcial de P com relação a y, que é 2y. dA. Então, isso aqui vai ser igual à integral dupla na região D de y dA. Só que aí, também se eu fosse calcular utilizando coordenadas retangulares, daria bem trabalho, né? Que eu teria que dividir essa região aqui em várias partes, né? Eu teria que dividir talvez aqui, para fazer o x variando daqui até aqui, e o y variando daqui até essa curva. Aí teria que fazer essa parte daqui, né? Que seria o x variando de -1 até 1. E o y variando dessa curva até essa curva aqui. E depois mais esse outro pedaço daqui. Então eu teria que dividir em 3 integrais. Mas aí, se a gente for integrar usando coordenadas polares, vai ficar muito mais fácil. Aqui nesse caso, eu tenho que em coordenadas polares, eu tenho o meu R variando de 1 até 2 e o θ variando de 0 até π.
Então, isso aqui vai ser igual a... E aqui, no caso, o y é igual a r seno θ. Então, essa integral aqui vai ser igual a integral com θ variando de 0 até π, o r variando de 1 até 2, de r ao quadrado, seno θ, dr dθ. Então, isso aí vai ser igual a integral. Então, eu vou integrar logo de uma vez. Aqui, né, como eu tenho aqui que depende só de r, depende só de θ, e os integrandos aqui não dependem de nenhuma variável, eu posso separar aqui, integrar isso aqui com relação a θ, integrar isso aqui com relação a r. Então, integrando isso aqui com relação a θ, eu vou ter menos cosseno de θ, com θ variando de 0 até π, vezes, integrando isso aqui com relação a r, eu vou ter r ao cubo sobre 3, com r variando de 1 até 2. Então, isso aqui vai dar cosseno de π vai dar menos 1, então vai ficar menos 1, que vai dar 1. E aí, cosseno de 0 vai dar 1, então vai ficar menos 1 aqui, né? Mas só que é menos, isso aqui é avaliado no 0, então vai ficar menos 1, que vai dar mais 1. E o outro aí, eu tenho o r avaliado no 2, vai ficar 2 ao cubo, que dá 8. 8 sobre 3, menos o r avaliado no 1 aí vai ficar 1 sobre 3. Então, isso aí é igual a 2 vezes 7 sobre 3, que vai dar 14 sobre 3. Se eu não errei nenhuma conta, é isso aí. Então, já vendo que foi muito mais simples do que calcular as 3 integrais de linhas, na verdade, as 4 integrais de linhas, né? Fazendo aquela separação das curvas. Esse exemplo aqui ele é bem interessante. Olha só. Eu tenho um campo vetorial. Então, observe aqui que eu tenho um f de xy igual a menos y sobre x quadrado mais y quadrado e mais x sobre x quadrado mais y quadrado j. Então, observe que esse campo vetorial ele não está definido na origem. Está definido na origem, porque se eu botar aqui 0, 0, eu vou ter 0 no denominador e não posso. Então, ele não está definido na origem. Ele quer que mostre que a integral do campo vetorial ao longo de qualquer caminho fechado simples que circunde a origem é igual a 2π. Então, assim, eu tenho aqui, por exemplo, essa curva C aqui, ela é um caso particular aqui, né, de uma curva
que é simples, fechada e circula a origem, né? Tipo assim, você vê que a origem ela está no interior da região limitada pela curva. Então ele quer que mostre que não importa o formato da curva. Se ela satisfaz isso, dela dar uma volta na origem e ela ser simples e fechada, então não importa o formato da curva, essa integral aqui sempre vai ser igual a 2π. Mas olha só, você provar isso aqui, né, para uma curva genérica C, seria bem complicado, porque C aqui ela poderia ter diversas parametrizações, né, uma curva bem genérica, pode ser qualquer curva, então seria bem complicado. Então vamos pensar no seguinte, considere essa curva aqui C', que é uma circunferência de um certo raio A, centrado na origem. E aí, o que acontece? Dado essa curva aqui, né? Uma curva qualquer, eu vou pegar uma circunferência aqui centrada na origem, e aí eu pego o raio de um tamanho suficiente, de modo que essa circunferência aqui esteja contida na região limitada por essa curva. Então, assim, mesmo que essa curva aqui fosse muito pequenininha, a curva C, eu ia pegar um raio bem pequenininho aqui, de modo que o C' estivesse contido nessa região. Então, eu sempre posso fazer isso. Dado qualquer curva, eu vou pegar uma curva de uma curva C' de um tamanho suficiente para poder ela estar toda contida na região limitada pela curva C. Beleza. Aí agora, ó, pensando nisso aqui, o que acontece? Eu posso pensar aqui o seguinte, numa curva que era o seguinte, ela pega, né, ela percorre toda essa curva aqui no sentido positivo, e aí depois ela vem para cá, ela dá um pulo para cá e percorre essa daqui, ó. Então, ao fazer isso, o que acontece? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu tenho a minha região mais externa, a minha curva mais externa, C. Então, eu estou indo nessa direção aqui. Mas só que eu quero que a minha região limitada pela curva seja essa região daqui, ó, que está pintado aí. Então, como é que eu faço? Aí, eu vou precisar usar duas curvas para definir essa região. Eu tenho essa curva aqui. E aí, eu pulo aqui para dentro e percorro nesse sentido aqui. Então, eu venho cá para dentro agora e percorro nesse sentido aqui. E por que nesse sentido aqui? Porque eu quero que essa aqui seja a minha região. Essa seja a minha região. Então, olha só. Lembra aquilo que eu falei, né? Que eu tenho que andar na direção da curva e a minha região tem que estar sempre à minha esquerda. Então, nessa curva de fora aqui, né? Eu tenho que andar nesse sentido aqui. Que aí a minha esquerda vai estar aqui. Então, a minha região vai estar na esquerda. Agora, na hora que eu for andar nessa curva daqui, eu tenho que andar nesse sentido aqui, porque olha só, se eu estiver andando aqui, onde é que vai estar a minha esquerda? A minha esquerda vai estar aqui, que é a região que eu estou querendo. Então, essa região daqui, ela é delimitada por essas duas curvas, a curva C e a curva menos C', porque a C', ela está nesse sentido. Mas para poder eu formar a curva que limita essa região, eu tenho que percorrer a C' no sentido contrário. Então, eu tenho que fazer menos C'. Então, eu vou fazer a minha curva, né, total, vai ser C unido com menos C'. Beleza, então eu vou usar o teorema de Green para essa curva aí. Então, o que o teorema de Green fala? Fala que a integral ao longo da curva, né, C união C',
f dr, isso aí vai ser igual a integral dupla na região D da derivada parcial disso aqui com relação a com relação a x. Então, derivando isso aqui com relação a x, vocês lembram como é que calcula isso? A derivada do de cima vezes do de baixo, que vai ficar x² mais y ao quadrado, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, de cima aqui, né, vai ser x vezes 2x, sobre de baixo ao quadrado, né? Então, eu acabei de usar aqui a regra do quociente, da derivada do quociente, que é a derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo. É isso mesmo? É, né? Menos o de cima vezes a derivada de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, isso aqui foi a derivada dessa daqui, disso aqui, né? Isso aqui vai ser o nosso Q de xy. Isso aqui é o nosso P de xy. Beleza? Deixa eu escrever isso aqui mais para baixo, para poder ter espaço. Então, menos o P, a derivada do P com relação a Y. A derivada do P com relação a Y vai ser a derivada do de cima, que vai dar menos 1, vezes o de baixo. Então, eu vou ficar com menos x² mais y², menos o de cima, então vai ficar menos y, que vai ficar mais y, vezes a derivada do de baixo, com relação a y, que vai dar 2y. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então vai ficar 2y. Isso aqui, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, que vai ficar x² mais y², tudo isso ao quadrado. E aqui eu tenho dA. Então, vamos tentar simplificar isso aí. Então, eu vou ter a primeira fração aí, né? Então, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a... Eu vou ficar com, olha só, x² menos 2x². Então, vai ficar... Oi? Na verdade, vai ficar menos x², né? Que eu tenho menos... Ah, tá. Não, é porque eu ia fazer só esse pedaço daqui, só. Aí, y² menos x², certo? Tudo isso sobre... E aí, menos, agora eu tenho aqui menos. E é isso aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2y² menos y² vai ficar y². E aqui eu vou ter menos x² sobre x² mais y², isso ao quadrado, dA. Só que aí agora eu tenho, né, isso aqui menos ele mesmo, que dá zero. Então eu tenho integral de zero, não importa quem é a região D, vai dar zero. Então olha só que legal. Eu cheguei que essa integral daqui é igual a zero. Mas olha só. Esqueci de sinal de menos aqui. Aqui é um sinal de menos. Mas, então, eu concluí isso aqui, que a integral ao longo de C união menos C', f dr,
é igual a zero. Fala que é 2π. Não, calma. Aqui eu estou integrando sobre as duas curvas, né? Estou integrando nessa curva, união com essa curva aqui. Ainda não acabei, não. Mas olha só. Isso aqui é igual à soma, né? A integral de C, a integral ao longo de C, de f dr, mais a integral ao longo de menos C' f dr. Isso aqui, por sua vez, é igual a integral ao longo de C, f dr. E aí, quando eu mudo a orientação, né, eu mudo o sinal aqui da integral. Então, eu tenho menos a integral ao longo de C'. Aí, agora, a C' aqui agora está no... Se eu tiro o sinal de menos, ele está nessa orientação aqui. F dr. E isso aqui, né, a gente acabou de concluir que isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então, ou seja, a integral de C f dr é igual a integral ao longo de C' f dr. Então, tudo isso aí que a gente fez até agora foi só para concluir que qualquer curva, tipo assim, qualquer curva que eu tiver que circunda a origem aqui, o valor da integral dela vai ser igual a uma integral de um círculo. Porque aí, então, ou seja, então, para poder provar isso aqui, basta mostrar que isso aqui é igual a 2π. Beleza? Então, agora vamos provar que isso aqui é igual a 2π. Que se eu provar que isso aqui é igual a 2π, eu concluo que isso aqui é igual a 2π. Então, mas agora, né, eu tenho uma circunferência R de t igual a... vou botar aqui A cosseno t, A seno t, com t variando de 0 a 2π. Então, isso aqui me dá a orientação no sentido anti-horário, né, que é o que eu quero. Beleza. Se fosse no sentido anti-horário, a gente mudaria a parametrização. Sim, mudaria. Aí eu poderia fazer, por exemplo, 2π menos t aqui dentro, botar 2π menos t e fazer t variar de 0 até 2π. Quando eu tenho 2π menos t, e aí quando eu faço t igual a 0, né, eu vou ter 2π, e à medida que eu aumento t, eu vou diminuindo, né, o valor de 2π menos t vai diminuindo até chegar no 0, então irando chegar no 0. Mas beleza, então tem essa curva aí, então agora eu quero calcular a integral de f nessa curva aí. A minha f, né, é dada por isso aqui. Deixa eu copiar aqui. Essa é a minha f. Então, eu vou ter... que calcular R' de t vai dar igual a menos A seno t, A cosseno t, derivada com relação a R. E aí eu vou ter que calcular o P de R de t vai ser igual a menos A seno t, que é o Y, sobre, e aí eu vou ter
o x ao quadrado, que vai ser a ao quadrado cosseno ao quadrado de t, mais a ao quadrado seno ao quadrado de t. Isso aqui vai dar menos a seno de t. E aí, ó, observe que isso aqui, eu posso colocar o a quadrado em evidência, e aí vou ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vai dar 1. Então, isso aqui de baixo dá a ao quadrado. Ao quadrado. E o Q aplicado no R de t vai ser igual a... Então, no lugar do x ali, eu vou ter a cosseno de t sobre... E aí embaixo vai ser a mesma coisa. Então, eu vou botar logo aqui direto a ao quadrado. Beleza. Então, a minha integral lá, né? Eu vou ter a integral, o t, né? Variando de 0 até 2π. 0 até 2π. E aí eu vou ter... eu vou ter isso aqui multiplicado por isso daqui. Então, eu vou ficar com menos a seno de t sobre a ao quadrado. Então, é isso aqui, multiplicado pelo x', né, de t, que vai dar isso aqui. Então, eu vou ter menos a seno de t, mais, e agora eu vou ter o Q, né, que é isso aqui, a cosseno de t sobre a ao quadrado, multiplicado por o y' de t, que é a cosseno de t. Tudo isso dt. Então, isso aqui vai dar igual a integral de 0 até 2π. E aí, olha só. Isso vezes isso vai dar a ao quadrado seno ao quadrado. A ao quadrado seno ao quadrado de t sobre a ao quadrado, que aí vai cortar, né? Mais, mesma coisa, tenho a cosseno vezes a cosseno vai dar a quadrado cosseno ao quadrado de t sobre a ao quadrado. Eu posso cortar aqui, dt, e aí vai sobrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 2π dt, que é igual a 2π. Como queríamos demonstrar. Você variou o t de 0 a 2π por quê? Porque é a parametrização da circunferência. Que aí, né, só lembrando, né, de onde eu tirei isso aí tudo, né, você tem que... Se você tem o f, né, de xy igual a p de xy e mais q de xy j, e você tem que o seu r de t é igual a x de t, y de t, então a gente tem a formulazinha lá que é integral ao longo da curva C de f dr. Isso aqui você consegue calcular como sendo, e aqui isso aqui você imagina que o t está variando de A até B. Então você vai ter que o f dr vai ser igual a integral simples, né, de A até B, de P de x de t, y de t,
multiplicado por x' de t, mais o q de x de t, y de t, multiplicado por y' de t, dt. Aí foi isso, que foi essa formulazinha aqui que eu utilizei para calcular a integral ali em cima. É limite, né? Oi? Você colocou antes do dt y', né? Não, assim, é porque você deriva aqui o r de t, né? É x de t, y de t. E aí você multiplica aqui pela derivada da coordenada x do r, da derivada. Até porque, né, não faria muito sentido eu botar aqui, que senão que ficaria, se botasse r' aqui, eu ficaria com um vetor. E aqui eu tenho um número, e aqui é a integral de um número, né? Beleza?